Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão, 4 de setembro de 2021, teremos 8 palpites. Vamos começar ali nas eliminatórias da Copa, passar pelo Série A do Brasileirão e vamos fechar na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Ilhas Faroe e Dinamarca. Jogo válido pelas eliminatórias da Copa, Grupo F, onde a gente tem a Dinamarca em primeiro com 12 pontos e as Ilhas Faroe ali em quinto com apenas 1 ponto. Jogo que coloca uma das grandes equipes, uma das fortes equipes com grande chance de classificação no grupo contra uma das piores até do continente europeu como um todo. E um jogo com a boa tendência de gols, até porque as Ilhas Faroe, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe da Dinamarca, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe também teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, a gente não pode tirar muito por base esses últimos jogos, até porque o único que a gente tem é um de 2020 que acabou 4-0 para a Dinamarca. Os outros não tá muito porque está muito distante, essas equipes mudaram muito. Mas pelo que essas equipes vêm apresentando e pelo poderio ofensivo da Dinamarca, pelo que apresentou na Euro e vem apresentando nessas eliminatórias contra uma das piores equipes do continente, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50 e é um jogo que tem tudo para ser uma pressão muito forte por parte da Dinamarca, com até certo uma goleada nesse jogo. Até porque a equipe, mesmo jogando fora de casa, tem um ataque com 16 gols marcados e ainda não tomou nenhum gol nesse grupo, jogando por esse grupo. Já as Ilhas Faroe já marcou apenas 2 gols e tomou 12. Tem a segunda pior defesa desse grupo, ou seja, a gente tem o melhor ataque do grupo contra uma das piores defesas. Uma equipe que nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas uma vitória sobre o Liechtenstein, outra equipe muito ruim do cenário europeu, e vai pegar uma Dinamarca que vem de 4 vitórias e um empate contra a Dinamarca, onde acabou resultando na eliminação nos pênaltis na Eurocopa. Então é um jogo que tem uma tendência de ser muito forte por parte da Dinamarca, de muita pressão e de muita tendência para o mercado de gols, até porque a gente tem uma equipe muito forte contra uma equipe muito fraca, e caso vença, a Dinamarca fica muito bem no grupo, com chances praticamente reais de classificar como primeiro, até porque Israel enfrenta a Áustria e as duas equipes estão brigando pela segunda vaga ou até mesmo pela primeira, mas a Dinamarca tem tudo para fazer uma goleada, para fazer um bom jogo, e isso favoreceu o nosso mercado de gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Ilhas Faroe e Dinamarca. Passando agora para Israel e Áustria, outro jogo das eliminatórias europeias também do grupo F, o Israel em segundo com 7 pontos e a Áustria em terceiro com 7 pontos. Ambas as equipes estão aqui no grupo da Dinamarca e devem brigar por essa segunda vaga, que vale uma vaga de repescagem que ainda dá chances de classificação para a Copa. E é mais um jogo que a gente tem duas equipes bem equilibradas e que pode ser um jogo com uma boa tendência de gols. Até porque a gente tem Israel que nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe da Áustria, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, a gente utilizando os 2 jogos mais recentes, que foram em 2019, nos 2 jogos a gente teve 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,56 e uma cotação até boa para um jogo de duas equipes que estão brigando por vaga. Para Israel é importantíssimo vencer dentro de casa, até porque vai jogar com um concorrente direto. E para a Áustria nem se fala, pontuar é muito necessário, não pode perder esse jogo, porque joga fora de casa e o adversário é o segundo colocado, uma vez que a Áustria hoje é terceira. Sem falar que a gente tem Israel marcando 9 gols e tomando 4 nessas eliminatórias, e a Áustria já marcou 7 e tomou 7, ou seja, são equipes que marcam e tomam muitos gols com uma frequência muito boa nessas eliminatórias. Lembrando também que a equipe de Israel não é uma equipe boba, é uma boa equipe,
Quando eu fui assistir a partida deles, eu achava que não era um time tão qualificado assim, mas é um time organizado, um time que sabe jogar bola e pode dar muito trabalho para a Áustria, até porque joga dentro de casa. A Áustria, que vem com uma boa seleção também, conta com um dos principais nomes, é o Alaba, é um time muito forte, tanto que vem de uma vitória sobre a Moldávia, conseguiu segurar a Itália e acabou eliminada apenas na prorrogação na última Eurocopa, conseguiu vencer a Ucrânia fora de casa, perdeu da Holanda, mas também conseguiu vencer a Macedônia do Norte jogando em seus domínios. Ou seja, são duas equipes com tendência muito boa para gol, até porque fazem e tomam muitos gols, e aqui tá valendo a segunda vaga do grupo F para a próxima Copa do Mundo. Então, tendência de ser um jogo bem movimentado, até porque são duas equipes tecnicamente bem equilibradas. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para Israel e Áustria. Passando agora para Holanda e Montenegro. Outro jogo das eliminatórias, mas agora pelo grupo G, onde a gente tem a Holanda em segundo com 7 pontos e Montenegro em terceiro com 7 pontos. Grupo que está bastante embolado entre 4 equipes, mas apenas uma classifica direto e a segunda tenta uma vaga na repescagem. E para esse jogo, galera, eu acredito que a tendência de gols também deve ser muito grande. Até porque a gente tem a Holanda em campo, jogando em casa, uma das fortes equipes desse grupo, se não a favorita do grupo, mas que vem oscilando bastante, tanto que vem de uma derrota para a República Tcheca, isso válido pela Euro, e de um empate com a Noruega fora de casa já pelas eliminatórias. Uma equipe que vem oscilando bastante nessas eliminatórias, e isso vem proporcionando que as outras equipes tenham chance de classificação, como é o caso de Montenegro, que vem de um bom empate contra a Turquia, jogando na casa dos turcos, depois de estar perdendo de 2-0, a equipe foi buscar um empate. Então, para esse jogo, acredito que Montenegro deve manter o ímpeto, até porque está na disputa claramente por uma das vagas, e pontuar aqui é muito necessário, e isso pode favorecer o mercado de gols. Sem falar também que a Holanda, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, na verdade 3 não, na verdade 2, tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe de Montenegro, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo, utilizando todo o contexto do grupo e das últimas partidas dessas equipes, é o mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50 e é um jogo que eu vejo com muito bons olhos, porque a gente tem a Holanda, a favorita do grupo, que já marcou 12 gols, mas tomou 5, contra Montenegro, uma das equipes que considerada até zebra, que já marcou 8 gols e também tomou 5. Uma equipe que vem ali como zebra, mas que vem brigando por vaga. Vem de um empate contra a Turquia, vem de um empate contra a Bósnia, fez um jogo duro com a Noruega, onde perdeu apenas de 1-0 jogando dentro de casa, e para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente. Deve ser uma pressão muito forte da Holanda, porque joga dentro de casa, precisa pontuar, precisa se restabelecer dentro do grupo, e pega uma equipe muito boa que vem marcando gols e vem sonhando com classificação. A equipe hoje é terceira colocada e está apenas a 1 ponto do líder, que é o time que classifica diretamente à próxima Copa. Então, um jogo com a tendência de ser bem movimentado, até porque ambas as equipes têm bastante interesse no jogo, principalmente a Holanda, e Montenegro nem se fala. Um gol aqui deve ser muito importante para eles, e isso pode favorecer mais ainda a Holanda para uma tentativa de virada, ou até mesmo, quem sabe, tomar mais no contra-ataque. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Holanda e Montenegro. Passando agora para Ucrânia e França, outro jogo das eliminatórias da Copa, aqui pelo grupo D, onde a gente tem a França em primeiro com 8 pontos e a Ucrânia em segundo com 4 pontos. Jogo bem complicado para a França, que vem oscilando muito dentro desse grupo das eliminatórias, e vai pegar a equipe ucraniana, que vem de empate contra o Cazaquistão nos últimos minutos, acabou tomando o segundo gol. E para esse jogo eu acredito que a equipe ucraniana deve vir forte, até porque precisa pontuar, joga dentro de casa, e mais uma questão que favorece o mercado de gols. E sem falar que a Ucrânia, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe da França, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 confrontos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,60 e é um jogo com uma cotação muito boa para a equipe francesa em campo. Uma equipe que tem inúmeras estrelas, uma equipe muito forte e que vem oscilando muito na competição. A França, nos últimos 5 jogos, em 4 deles foram empates, onde a equipe sempre abriu o placar e sempre deixava
a outra equipe empatar ou começava atrás do placar, ou seja, favorece muito o mercado de gols, porque é uma equipe muito forte ofensivamente, mas que no sistema defensivo em muitos jogos deixa a desejar. E vai pegar um Ucrânia, uma equipe que fez até uma boa Euro, vem de um empate e hoje é a segunda colocada do grupo. Precisa muito vencer para continuar nessa posição, até porque Finlândia tem 2 jogos a menos e pode ultrapassar em caso de vitórias nesses jogos faltantes. Então é um jogo com uma boa tendência de gols, até porque a Ucrânia não é um time bobo, então não deve ficar totalmente recuada, deve sair pro jogo, deve jogar a bola, mas a França precisa muito da vitória também, porque ela precisa voltar a vencer depois do empate contra a Bósnia e depois dessa sequência de empates e dessa sequência de oscilações que a equipe vem vivendo nas últimas partidas. Então um jogo bastante interessante para o mercado de gols, acredito que ao menos 2 gols deve ser bem possível, caso saia apenas isso, a gente tem a aposta devolvida, a gente vence com 3 gols ou mais. Então tendência muito boa para esse jogo, até porque 2 boas equipes em campo e estamos falando da atual campeã, uma equipe muito forte que faz muitos gols, mas que também toma muitos gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Ucrânia e França. Passando agora para Vancouver e Austin, o jogo vale pela MLS. Aqui a gente tem pela Conferência Oeste o Vancouver em oitavo com 26 pontos e o Austin ali em 12º com 19 pontos. Equipes que estão ali na parte de baixo da tabela, né, fora dos playoffs da competição norte-americana, mas que devem e vem mantendo a tendência de muitos gols do campeonato norte-americano. Até porque o Vancouver nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Austin nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe também teve 3 gols ou mais. E no único confronto entre essas equipes, 2-1 para o Vancouver no primeiro jogo. Então, por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,80 e é uma cotação muito boa para 2 equipes que vêm marcando muitos gols. O Vancouver precisa muito da vitória, joga dentro de casa e precisa vencer se ainda quer sonhar com playoffs. É o primeiro time fora dessa zona de classificação, está apenas a 1 ponto, uma vitória nesse jogo já coloca a equipe dentro dessa zona de classificação e vai pegar o time que vem na sua primeira temporada na MLS e um time que não começou tão bem, muito defensivo, mas que nas últimas partidas vem de placares bem elásticos. Derrota para o Dallas por 5-3 jogando dentro de casa, vitória sobre o Portland jogando dentro de casa também por 3-1 e derrota para o próprio Vancouver por 2-1, ou seja, jogo com a tendência de ser muito movimentado, até porque a gente tem um Vancouver que nos últimos 5 jogos, em 3 foram 3 vitórias e uma derrota e um empate, e vai pegar o Austin que vem de 4 derrotas e uma vitória nos últimos 5 jogos. Lembrando também que o confronto entre eles acabou 2-1 com a vitória do Vancouver, o que já mostra que é um jogo com a tendência de bons gols. Sem falar também que o Vancouver já marcou 27 gols e tomou 31 e o Austin já marcou 20 e tomou 29. Ou seja, são equipes que marcam gols, mas tomam mais gols do que fazem. Então a tendência de muita gol para esse jogo, até porque a gente tem 2 equipes com claríssimo problema defensivo e isso pode ser bastante interessante para o mercado de gols e muito mais interessante se o Austin jogar bola, se o Austin fazer gols, como vem acontecendo nas últimas partidas, até porque a equipe está na sua primeira temporada na MLS, não tem tantas pretensões, já o Vancouver precisa vencer, precisa pontuar e isso favorece mais ainda a tendência de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,80 é o nosso palpite para Vancouver e Austin. Passando agora para Bahia e Fortaleza, jogo válido pelo Brasileirão, onde a gente tem o Fortaleza em terceiro com 33 pontos e o Bahia em 16º com 18 pontos. Jogo de nordestinos aqui pela primeira divisão brasileira e 2 equipes em momentos completamente diferentes. O Bahia vem de 3 derrotas seguidas, enquanto o Fortaleza vem de 4 empates seguidos. O Bahia, atual 16º, brigando ali contra a zona do rebaixamento e o Fortaleza brigando por vaga na Libertadores e até quem sabe o título. E para esse jogo, mesmo sendo um campeonato brasileiro com a tendência de ser muito truncado, pelo que essas equipes vêm desempenhando e pelo momento, eu acredito que o mercado de gols deve ter uma tendência boa. Até porque o Bahia nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Fortaleza nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas 2 equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A
odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é um jogo com no máximo 10 minutos, essa odd já está batendo 1,50 e acredito que seja o momento da nossa entrada para quem queira uma cotação melhor. Por quê? São duas equipes em momento completamente diferente. O Bahia precisa muito vencer, até porque a equipe está com a mesma pontuação do América, primeiro time dentro da zona, mas é uma equipe que já marcou 20 gols e tomou 30. O sistema defensivo do Bahia vem muito vazado. E vai pegar um Fortaleza que já marcou 27 gols e tomou apenas 16. É uma das melhores defesas da competição, está ali em terceiro lugar, apenas a 6 pontos do Atlético Mineiro, briga por Libertadores, briga pelo título e vai pegar uma equipe que não vem de 3 derrotas seguidas. Uma equipe que nas últimas rodadas não se encaixou e vem tomando muitos gols. Diferente do Fortaleza, que nas últimas partidas vem fazendo muitos gols, vem de um empate com 2-2 com o São Paulo pela Copa do Brasil, um empate com o Juventude em 1-1 e outro empate com o Santos também por 1-1 e uma boa vitória sobre o Palmeiras por 3-2 jogando em São Paulo. Então a tendência de ser bem movimentado, até porque ambas as equipes têm ambições para o jogo, têm objetivos na competição. O Bahia precisa muito da vitória e o Fortaleza precisa muito pontuar, o que favorece mais ainda essa tendência de gols. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos no máximo, é o nosso palpite para Bahia e Fortaleza. E passando agora para Cincinnati e Inter Miami, outro jogo válido pela MLS, agora pela Conferência Leste. A gente tem o Inter Miami em 11º com 23 pontos e o Cincinnati em 13º com 17 pontos. Duas equipes que aparentemente não têm tantas ambições de briga por vaga nos playoffs, jogam para cumprir tabela, mas que nada que vitórias seguidas não possa mudar isso até o final da competição. E é um jogo que tem uma tendência muito boa para gols, até porque a gente está falando da MLS, uma competição que tem uma tendência gigantesca de gols e equipes que vêm correspondendo bem a isso. Tanto que o Cincinnati nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Inter Miami, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos 2 últimos jogos, em todos eles, tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,55 e eu vejo com uma tendência muito grande de ao menos 2 gols. A gente está falando de uma MLS, uma competição que sai muitos gols, duas equipes que não vêm de uma sequência muito boa, principalmente o Cincinnati, que vem de 2 derrotas seguidas, além de 3 empates nos outros jogos, e o Inter Miami, que vinha de uma boa sequência de 2 vitórias seguidas, mas vem de um empate contra o Orlando, jogando fora de casa por 0-0. Ou seja, jogo com a tendência boa para gols, mesmo a gente falando de duas equipes que estão na parte de baixo da tabela da Conferência Leste. Mas a gente também tem que lembrar que o Inter Miami já marcou 21 e tomou 31 gols. O Cincinnati também já marcou 21, mas tomou 37. Ou seja, são equipes que tomam muitos gols e isso tem uma tendência de favorecer essa perspectiva de muitos gols para esse jogo e para a competição, porque essa é a característica da MLS e quando tem duas equipes com essa característica, a tendência também é de muitos gols. Sem falar que aqui a gente não tem um peso tão grande por vitórias, a gente tem esse peso muito mais por parte do Cincinnati para voltar a vencer, para voltar aos caminhos dos bons jogos, até porque a equipe vem de 2 derrotas, mas 2 derrotas sempre marcando gols e com placares bem elásticos. O Inter Miami também nos últimos jogos vem com bons resultados, 3-1, 3-2 e 2-1, foram 3 vitórias, ou seja, a tendência de 2 gols é muito grande para essa partida. Por isso, mais de 2,0 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Cincinnati e Inter Miami. E passando para o último jogo do dia, São José e Colorado, outro jogo válido pela MLS. Aqui a gente tem pela Conferência Oeste o Colorado em terceiro com 38 pontos e o São José em nono com 26 pontos. Outro jogo com a tendência muito boa de gols, até porque a gente está falando de uma equipe dentro do playoffs, que está dentro dos playoffs, e uma equipe que busca essa classificação. Sem falar também que o São José nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve ambas marcam, ou seja, a equipe marcou gols e tomou gols na mesma partida. Já a equipe do Colorado nos últimos 5 jogos, em 4 deles também a equipe teve a presença do ambas marcam no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos ambas marcam também. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A odd está na casa de 1,61 e é uma cotação muito boa para um jogo com uma tendência muito grande, porque a gente está falando de um São José que nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 empates, e de um Colorado que nos últimos 5 jogos são 3
3 vitórias e 2 empates. Ou seja, são duas equipes que vêm num momento muito bom na competição. O Colorado é o atual terceiro colocado e briga por classificação direto como primeiro colocado da Conferência Oeste. Ou seja, um jogo muito importante para a equipe visitante. E o São José briga por tentar uma vaga na faixa de playoffs, até porque a equipe é nona com 26 pontos e o Salt Lake, que é o sétimo primeiro, último, né, na verdade, dentro da zona de playoffs, e tem 27 pontos, ou seja, apenas um ponto de diferença. Então um jogo extremamente importante para ambos, que fazem com que as duas equipes se atacam e sejam atacadas, como é uma tendência da MLS, um jogo muito corrido, onde está 96 minutos as equipes estão correndo, buscando o gol, e duas equipes que vêm num momento muito bom, momentos de vitória, momentos de empate, mas sempre fazendo e tomando muitos gols em seus jogos, como é característica do torneio norte-americano. Sem falar que dos últimos jogos entre essas equipes, em 4 deles a gente teve ambas marcam no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo é um ambas marcam, odd na casa de 1,61 para São José e Colorado. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu! Okay.